Gente, esse caderno aqui, durante a faculdade eu anotei, fiz algumas anotações. Eu sempre desabafava, né? Eu fui acho que uma palestra, não lembro, com a faculdade lá na polícia. E aí eles deram esse caderno e eu usei esse caderno para desabafar sobre coisas da faculdade. Mal eu sabia, né, tanto de coisa que ia acontecer depois. Tipo, isso! Meu Deus. Bom, hoje é 22 de novembro e é o dia da solenidade da UAP. Vou pegar minha carteirinha hoje. E é muito interessante, assim, o misto de sensações, né, que eu tô sentindo, porque eu me arrumei, né, acordei, levantei, escolhi minha roupa, inclusive eu tô com a roupa que eu usei na minha colação de grau. E quando eu tava pronta, eu sentei na minha cama e me deu um frio na barriga. E, ao mesmo tempo, uma sensação de dever cumprido, mesmo sabendo que é só o início de uma longa jornada. Eu acordei escutando uma canção que reflete muito a minha trajetória acadêmica, que é Só o Início, vocal livre. Eu só consegui ser grata, sabe? Grata porque durante a graduação eu vivi muitos altos e baixos. E mais baixos do que altos, né? Em todos os sentidos. Questão emocional, financeira, né? Questão de... Eu nunca achei que eu fosse capaz, sabe? De me tornar alguém profissionalmente falando um dia, né? Mas o Senhor, Ele sempre manteve uma esperança, assim, no meu coração, que mesmo nos dias maus, o Senhor, Ele vinha com graça e falava assim, permanece, continua. E é interessante porque durante toda a graduação, eu sentia assim no meu coração que quando a faculdade acabasse, o Senhor, Ele encaminharia a minha vida. Ele me ajudaria a entender o meu caminho. Eu iria encontrar o meu caminho. Eu me sentia muito perdida durante a graduação. Não sabia o que fazer, para onde ir. Eu só sabia que eu tinha que estar lá. E o Senhor, Ele colocava no meu coração. Eu irei prover tudo. Eu irei prover tudo. Não foi ninguém que me falou. Não sonhei. Nada. Eu só senti no meu coração que o Senhor, Ele estaria comigo. E tudo se ajeitaria. E quando a faculdade acabou, quando eu formei, e eu estava estagiando ainda no escritório de advocacia, e aí logo em seguida, assim, uns meses depois, poucos meses depois, meu contrato lá se encerrou, eu fiquei muito pensando assim, tá, Deus, e agora, né? O que vai acontecer? É tão interessante porque teve um dia que eu fui numa sorveteria que tem aqui perto de casa e eu levei o meu caderno, que eu sempre escrevo as coisas, né? Eu amo escrever. E aí eu escrevi, sabe? E eu comecei a escrever uma oração e eu falei, Deus, durante toda a graduação, o Senhor colocou uma firme convicção no meu coração de que o Senhor proveria tudo. E agora eu ainda me sinto perdida, eu ainda estou meio sem direção, ainda não sei para onde ir, o que fazer. E aí, nesse dia eu já tinha tirado a OAB. E é tão interessante porque ao longo dos dias, coisas surpreendentes começaram a acontecer. Uma moça lá da minha igreja, ela me ligou, e aí ela falou assim, olha, Giovana, eu vi que você tirou a AB e você formou, e aqui no escritório que eu trabalho tá tendo uma vaga, né? Uma vaga específica, não é no campo jurídico, mas eu acho que vai ser bom pra você agora, pelo menos pra começar, né, sua vida profissional. E eu senti, no começo eu fiquei um pouco com medo, mas ao longo dos dias eu fui sentindo paz em relação a essa vaga. E aí eu fui, passei na entrevista, comecei a trabalhar, e logo era no escritório de advocacia, então eles perguntaram se eu tinha OAB, eu falei que tinha, só não tinha pegado ainda a carteirinha, né, porque como eu não estava trabalhando, não tinha nem o dinheiro de pagar a taxa para pegar a OAB. E eles falaram assim, não, pode ficar tranquilo, o escritório vai custear a sua OAB, né, a sua carteirinha, vai lá e faz essa inscrição. Então, assim, detalhe, né? Eu não estava trabalhando no corpo jurídico do escritório, né? Eu estava trabalhando em outra área, mas dentro do escritório de advocacia. E aí as coisas começaram a acontecer. Foi muito rápido, em menos de um mês, eles já me colocaram no campo jurídico, como advogada.
E hoje, dia 22 de novembro, estou indo para a solenidade da OAB pegar minha carteirinha. E é interessante porque durante toda a minha graduação, eu ouvi muito que eu precisava formar, já estar com a OAB nas mãos. E isso para mim dizia muito respeito a eu só ter sucesso se isso acontecesse. Isso não aconteceu na minha vida, né? Eu não passei de primeira, eu não estava bem naquela época. Quando eu comecei a, de fato, estudar para a prova, estava acontecendo muita coisa em todas as áreas da minha vida e eu não consegui focar. E não deu certo. Só que eu fiquei em paz, porque eu olhei para mim, eu vi a minha condição e eu falei assim, realmente. E aí eu fiz de novo e o Senhor, Ele fez coisas incríveis e aí eu consegui, passei. E o Senhor, eu sinto que tudo aconteceu na hora certa, sabe? Da forma como deveria acontecer. Não foi no padrãozinho, né? Como todos esperam, formada já com a OAB, mas foi no meu tempo, no tempo que eu me senti confortável, no tempo que eu me senti preparada. E hoje, a sensação que eu tenho é que eu estou no exato lugar que eu preciso estar, né? É tão interessante porque eu não formei com a OAB, mas eu já estou trabalhando na área da advocacia também sem estar com a OAB em mãos, porque eu já estou atuando como advogada no sentido de escrever algumas petições, organizar algumas coisas no campo jurídico lá do escritório. Já estou com a minha inscrição da OAB, né, o número da OAB, eu só não peguei a carteirinha ainda. Mas é interessante, né, como o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, muito diferente do nosso. E eu estou muito grata, assim, muito feliz, porque eu não imaginei que eu fosse viver esse dia que eu estou vivendo. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, alguns anos atrás, eu queria falar assim para a Giovana que essa sensação que você está sentindo de esperança, né, de que as coisas vão se organizar quando você formar, de que Deus estará no controle, de que Deus vai prover, não é coisa da sua cabeça. Não é. Deus realmente está firmando essa esperança no seu coração. É Ele. E Ele vai fazer tudo, vai prover tudo. Então, só continua permanecendo da forma como você está. E é isso assim que eu queria compartilhar, queria deixar registrado, porque hoje é um dia muito especial para mim. E eu nunca pensei que eu fosse viver ele. E é isso. Tchau.